Boa tarde. Estamos iniciando pelo Fonte de Luz em Trancoso, a nossa doutrinária de domingo. Sejam todos bem-vindos. Oi, Elísia. Boa tarde, amiga. Tudo bom? Fernando, tudo bom, meu amigo? Sejam todos bem-vindos. Enquanto a gente aguarda outras pessoas chegarem, gostaria de informar que a nossa programação do mês de agosto já está publicada no feed do Fonte de Luz. Fiquem atentos para não perderem as nossas lives desse mês, que cada dia, cada domingo é muito especial. Receber nossos amigos, né, nossos companheiros de jornada. E neste ano, dia 13 de agosto, o Fonte de Luz comemora 16 anos de existência. E vamos aqui, né, continuarmos juntos todos nesse trabalho de amor e de luz que vamos realizando pelo Instagram, as nossas lives de domingo às 17 horas e quarta-feira, nosso Evangelho no Lar, às 9 horas da manhã. Por enquanto nós vamos aguardando, né, para os nossos trabalhos ainda suspensos, os presenciais, mas as nossas lives, os trabalhos aqui online continuam, né, sendo muito proveitosos. A gente tem tido trabalhos maravilhosos realizados nas casas da região, muitos trabalhos no YouTube. Fiquem atentos que a gente também publica no nosso Instagram o que está acontecendo, então é muito bom que as pessoas possam ir acompanhando, né, nesse momento em que a gente está aguardando. Hoje o nosso convidado é o Marcel Mariano, diretamente de Salvador. Eu acho que é Salvador. Marcel é natural de Juazeiro, na Bahia, trabalhador da Federação Espírita do Estado da Bahia. Um breve resumo, né? Porque, na verdade, Marcel é um trabalhador de todas as casas, né? Marcel é um grande contribuidor da doutrina, é uma pessoa que tem divulgado a doutrina com muito amor, com muita responsabilidade, principalmente quando o assunto é mediunidade. É uma das pessoas que eu gosto muito de ouvir o que ele tem para falar. É um amigo querido, né? É muito gratificante receber as mensagens de Marta todo dia de manhã. Eu vou adicioná-lo. Como eu estava dizendo, ele é trabalhador da Federação Espírita do Estado da Bahia e do Centro Espírita Caminho da Redenção, voluntário do movimento Você e a Paz. Eu vou adicioná-lo que eu acho que ele já chegou aqui. Só um momentinho. Sejam todos bem-vindos. Vão mandando o link para os seus amigos, os que ainda não conseguiram chegar, que a gente vai lembrando, né? Porque às vezes as pessoas falam, eu me esqueci, eu vou assistir ao vivo. E aí é muito bom a gente poder comunicar as pessoas, né? Oi! Pronto. Boa tarde, Marcel. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tá me ouvindo bem? Cansado, já sei, da viagem, né? Cheguei agora há pouco, às 14 horas, de 500 quilômetros de estrada dirigindo. Mas Nossa, estamos aqui a postos. gratidão. É sempre um prazer ter você com a gente, né? Eu estava falando que Fonte de Luz comemora esse ano 16 anos. Você é um dos primeiros palestrantes que a gente teve em nossa casa, quando a gente ainda nem tinha palestra, numa casinha pequenininha, não sei nem se você lembra. Foi o primeiro local que a gente alugou para começar a divulgação do Espiritismo e fazer o nosso sopão, e você estava lá com a gente naquele dia, e é muito especial, muito bom Já ter são você com a 16 gente. anos, que bom, né? A casa está 16 anos. amadurecendo. Daqui a 2 anos, maioridade. Isso, tá um adolescente ainda exigindo muita atenção. Bom, Marcel, nosso querido, hoje vai nos falar de livre-arbítrio. A gente escolheu esse mês falar um pouco sobre a lei de liberdade, distribuir um pouquinho os subtemas para poder a gente estudar, né, de uma forma assim mais detalhada, cada um de um jeito fala, né, de uma forma que
que agrada às vezes o ouvido de um, de outro, e busca compreender melhor, né? Buscar o entendimento. E hoje a gente escolheu para ele livre-arbítrio, e ele aceitou com toda a bondade de coração que ele tem. Ivonete, boa tarde, Neide. Tem muita gente querida aí chegando. Sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer a prece inicial e vou te convidar para fazer a final. A gente está em 17 horas e 6 minutos. Eu vou te deixar o tempo livre para você fazer a sua explanação. No final, uns 5 minutinhos só para a gente finalizar. Então, você tem até 17h55 para você falar à vontade. E você fique à vontade, se você tiver a oportunidade de interagir, não sei se está visível para você. A nossa live é muito livre, é bate-papo, ou do jeito que você quiser conduzir, tá bom? Então, convidando a todos que já chegaram, que possam estar nesse momento num local tranquilo, ou aqueles que estão trabalhando, que estão nos ouvindo. Muitas pessoas, às vezes, ouvem com fone de ouvido, porque não têm a oportunidade de estar livre como a gente está aqui nesse momento em casa, mas que, de alguma forma, possam, nesse momento, se conectar com a divindade de luz, no propósito do qual se conectou ao fonte de luz nesse momento, recebendo essas vibrações de luz, de amor, de paz, nessa sintonia que nós nos conectamos aqui agora. Que o Mestre Jesus possa abençoar cada um nos seus lares, nos seus trabalhos, onde quer que estejam, e irradiar essa luz, esse amor a todos os que estejam precisando também desse amor, desse carinho que se faz presente aqui nesse momento. Que o nosso amigo, irmão Marcel possa ser iluminado sempre, que essa tarde seja de muito amor, de muita paz, de compreensão e de iluminação na consciência de cada um de nós. Gratidão, Pai, por estar conosco, nos abençoa, nos ilumina e conta conosco agora e sempre. Que assim seja. A palavra é tua, meu amigo. Meus amigos, minhas amigas, internautas que nos acompanham pelo Instagram, nessa live patrocinada pelo Núcleo Espírita Fonte de Luz, na pitoresca e bela Trancoso, região próxima a Porto Seguro. Formulamos a Jesus votos de muita paz. Sem sombra de dúvida, Santo Agostinho se inscreve como um dos vultos mais venerandos da Igreja, porque no século em que viveu, século III e século IV, renascido na região próxima da África, ele viveu inicialmente uma vida dissoluta, devotado apenas aos prazeres materiais. Deu largo campo à sua juventude da época, buscando fruir todos os apetites e todos os prazeres que aqueles dias tão recuados, nós estamos nos referindo a 1700 anos atrás, podiam ofertar a um jovem. Sua mãe, oportunamente canonizada pela Igreja com o nome de Santa Mônica, em percebendo o desvio moral do filho para a luxúria, a devassidão, segundo seus biógrafos, teria passado 20 anos de sua existência, orando diariamente, de joelhos ao chão, pedindo aos céus e suplicando ao alto que convertesse o filho a uma vida digna e honrada. Entretanto, Agostinho não modificou nessas 2 décadas o comportamento e era considerado um excelente orador. Fala fluente,
verbo profundamente bem trabalhado, ele conquistava os amigos, as rodas de companheiros das quais participava. Mas não tinha meta existencial a não ser a diversão, o gozo, a luxúria e a participação nos folguedos de sua época. Eis que ele ouviu falar de que existia um morador que podia rivalizar com ele na construção da retórica. Esse homem notável era um bispo da igreja, então, que estava sendo construída. Nesse ponto aí temos que fazer um parêntese, porque existe uma cultura que afirma equivocadamente perante a história de que a igreja teve como primeiro papa Simão Pedro. Não, Simão Pedro nunca foi católico. Na época em que Jesus viveu e os apóstolos, não existia a igreja católica. A igreja católica apostólica romana, ela vai aparecer no século VII. Portanto, nem Agostinho era católico. Quando, então, a igreja se organizou e de maneira institucional, e o imperador Focas conferiu ao primeiro bispo de Roma à época, Alexandre, a primazia de ser o Papa, ou seja, o bispo metropolitano de Roma ganhou a titulação de um imperador já decadente, porque Roma já se encontrava em fase de decadência de seu império, de ter a primazia de ser o primeiro bispo entre os outros bispos do império, do vasto império dominado por Roma. Seria o mesmo que a gente hoje analisasse Salvador. Todo cardeal que é nomeado pelo Vaticano para vir a Salvador, ele ganha um título a mais. Ele é cardeal primaz do Brasil. Porque Salvador foi a primeira arquidiocese da América Latina. Então, por isso Salvador dá esse título ao cardeal que aqui pontifica. Ele é cardeal como os outros, mas ele carrega um título a mais, cardeal primaz do Brasil, porque aqui foi o primeiro episcopado, o primeiro cardinalato foi aqui em Salvador. Então, esse bispo, o imperador Focas, já um imperador decadente, deu a Bonifácio III, corrijo, e não Alexandre, a Bonifácio III, a primazia de ser o bispo entre os outros bispos e de ter um poder que vinha do próprio imperador. Daí, de 706 em diante, nasce o papado. Então, Simão Pedro, o apóstolo de Jesus de Cafarnaum, nunca foi papa, nem é o primeiro papa. Isso a gente encontra nas enciclopédias antigas como Delta Larousse, a gente encontra na Mirador, na Britânica e até no Google. Se tu coloca quais são os papas que já passaram pela igreja, são 265 papas com o atual Francisco. Primeiro papa, Pedro, mas ele nunca foi papa, não existia igreja católica à época, então isso é um erro histórico gravíssimo, porque dá a ele uma prerrogativa que ele nunca teve. A igreja católica ainda não existia, e ela só iria aparecer 7 séculos depois. Portanto, Santo Agostinho era cristão. É diferente. Ele seguia o cristianismo, a doutrina de Jesus. Não era católico, com esta denominação, essa nomenclatura que veio depois. E quando estamos falando de igreja, nós dizemos igreja católica, apostólica, romana. 4 palavras. Vamos então. Igreja vem do grego eclésia. A eclésia é uma terminologia grega que significa pessoas que estão congregadas em torno de um mesmo ideal. Nesse instante aqui, 26 pessoas participam desta live. Nós estamos em uma eclésia virtual, porque estamos unidos em torno de um mesmo ideal, mesmo que estejamos em cidades diferentes, por razões da pandemia que nos impõe o distanciamento social. É uma igreja. Quando um condomínio se reúne para uma reunião, não deixa de ser uma eclésia. Mas como o termo eclésia passou a ser derivado para igreja,
igreja passou a ter uma concepção e uma acepção própria. Você não reúne uma igreja para discutir negócios. Você não reúne uma igreja para discutir comércio. Aí você prefere outras expressões. Normalmente a igreja discute ou filosofia ou religião, que é teologia. Quando se reúne um monte de empresários, é uma convenção de empresários. É um congresso de juristas, é um congresso de médicos. Você deve usar as palavras compatíveis com o objetivo do grupo que se reúne, para não ficar passando uma nomenclatura diferente daquela que destoa das intenções do grupo. Igreja católica. A palavra católica vem do latim. E católica significa universal. Mas aí vem uma pergunta. A Igreja Católica, com sede em Roma, ela foi universal? Ou seja, ela dominou o mundo? Claro que não. Só dá uma olhadinha nos livros de história. Ela sempre esteve adstrita, vinculada ao mundo ocidental, Europa e América. Porque quando a Igreja Católica tentou penetrar o Extremo Oriente, ela ganhou outras denominações. Quais são? Igreja Ortodoxa Grega, Igreja Ortodoxa Russa, Igreja Ortodoxa Egípcia. E essas igrejas que seguem o rito católico, elas não estão subordinadas ao Papa em Roma. Elas estão subordinadas a patriarcas que nos seus respectivos países coordenam esta igreja. Quem é a liderança máxima da igreja anglicana, que foi criada por Henrique VIII no bojo do seu atrito com a igreja católica para que lhe desse o divórcio da esposa, que não lhe dava filhos, para casar-se com a amante Ana Bolena. A autoridade máxima da igreja anglicana é a rainha Elizabeth, é a rainha da Inglaterra. Mas ela exerce esse papel? Não. Ela declinou desse papel religioso para o arcebispo de Canterbury. Então, o arcebispo de Canterbury, a maior autoridade eclesiástica dentro da Inglaterra, é considerado pelos anglicanos o Papa, entre aspas. Ele coordena o anglicanismo. Então, a Igreja Católica nunca foi universal, porque nunca penetrou a Índia, o Paquistão, o Japão e o Extremo Oriente, que estiveram subordinados, estão até hoje, a outras doutrinas religiosas. O sikhismo, o sufismo, o hinduísmo, o brahmanismo e outras doutrinas variadíssimas, sem concepção qualquer ou vinculação com o cristianismo. Apostólica, terceira palavra, porque a igreja passou a seguir a tradição dos apóstolos. Os 12 apóstolos, quando Judas cometeu suicídio, eis que em Pentecoste, ou no livro de Atos dos Apóstolos, no fenômeno de Pentecostes, consta de que o grupo reunido, 50 dias depois da crucificação de Jesus, 1 mês e 20 dias, eles elegeram Matias para substituir Judas Iscariotes, que tinha cometido suicídio. Aí reconstituiu o grupo dos 12, que eram aqueles que tinham maior proximidade com Jesus, sendo que 11 conviveram com ele, menos Matias, que provavelmente não deve ter conhecido ele pessoalmente, foi eleito para o grupo e compôs o grupo. E depois Jesus ficaria 70 dias com os apóstolos para possibilitar que ele convocasse os 500 e os 70. Então Jesus foi multiplicando o número de seguidores e saiu até do meio dos seguidores, quando foi buscar na entrada de Damasco um verdugo, um perseguidor inclemente do cristianismo nascente, Saulo de Tarso. Convertendo aquele homem por um fenômeno luminoso, impactante, Saulo então abandona o judaísmo, onde era doutor da lei, educado por Gamaliel, e torna-se o maior viajante, o maior pregador e internacionalizador do evangelho da antiguidade cristã. Portanto, Igreja Católica Apostólica Romana, último nome. Por quê? Porque a sede do Vaticano é em Roma. E o Papa não é só chefe da Igreja. Pouca gente percebe isso. O Papa é chefe de Estado, porque o Vaticano é um Estado, cuja língua oficial é o latim. Só eles falam latim, porque ninguém mais no mundo
fala o latim. Só os religiosos falam o latim. Então, tem sede em Roma. E é o menor estado do mundo, porque o Vaticano só tem 44 quilômetros quadrados e está encravado dentro de Roma. Portanto, não é Itália ali. Se eu cometer um delito, um crime, dentro de Roma, e conseguir fugir para o Vaticano, que está dentro de Roma, eu tenho que ser extraditado. A Itália pede ao Vaticano minha extradição, mesmo que eu esteja do outro lado do muro, só olhando para os italianos, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Aí eles pedem a extradição e o governo do Papa autoriza que aquela pessoa foragida seja presa pelos carabinieri, a polícia italiana. Então ele sai dos muros do Vaticano e vai responder o seu delito em Roma, no Estado italiano. Vejam que coisas peculiares. Então, Santo Agostinho viveu numa época em que ele não era católico, nem conhecia essa denominação. Ele era cristão. Mas o pensamento dele estava estruturado em cima, mais tarde ele afirmará isso no seu livro Confissões, que é o primeiro tratado de autopsicanálise que se conhece na Terra, porque é um tratado de psicanálise de si mesmo. Santo Agostinho vai dizer de que o pensamento dele estava fundamentado em cima do determinismo. Ou seja, nós estamos na Terra vinculados a um determinismo divino. Mas essa também é uma teoria, e naquele mesmo período nascia na Arábia, olha, veja que coincidência, nasce o pensamento de Santo Agostinho no século 3, 4 e 5, período que ele viveu. 3 para 5, período ali. E naquele período, mais ou menos, que a igreja vai aparecer, a igreja católica, nasce o pensamento também muçulmano. O pensamento muçulmano estruturado por Maomé, que era analfabeto de pai e de mãe, não sabia nem ler nem escrever. Tudo quanto se tem escrito até hoje de Maomé foi um escravo que escrevia para ele as visões que ele tinha quando entrava em transe. Ele tinha transes que pareciam transes epiléticos, mas eram transes mediúnicos, e ele entrava em contato com as entidades que o assistiam, mandando o escravo grafar no papel, já que ele não sabia escrever, os fatos que ele ia narrando quando saía do transe do qual estava submetido. A doutrina muçulmana defende de que as nossas vidas estão traçadas por Alá. E existe uma expressão em árabe que significa maktub. Houve até um artigo, no Jornal à Tarde, aqui de Salvador, do Nordeste, havia uma página que era um artigo escrito por Paulo Coelho. O célebre escritor brasileiro Paulo Coelho, um dos mais festejados do século XX e que mais vende livros, ele escrevia um artigo, provavelmente para a Folha de São Paulo, mas era reproduzido também pelo Jornal à Tarde. Que título dava a essa coluna dele? Maktub. O que é que significa maktub em muçulmano, em árabe? Está escrito nas estrelas, você não pode modificar. Ou seja, quando você vem ao mundo para ser pobre, infeliz, miserável, não ter sorte no amor, no dinheiro, é porque Alá já definiu o seu destino. Não adianta você se esforçar, porque você não vai modificar esse destino. Alá já o traçou. Santo Agostinho, não sei se ele travou contato com essas fontes árabes, aí teria que se fazer uma pesquisa sobre a sua vida, para saber se ele travou contato com esses remanescentes, porque Maomé só iria aparecer aproximadamente 3 séculos depois de Santo Agostinho, ali pelo volta do século 7, 8, eis que Santo Agostinho acreditava no pré-determinismo. Portanto, nós vínhamos à Terra com a nossa vida assinalada pela divindade e não adiantava lutar para modificá-la, porque aquela era a vontade de Deus. Como se vê, os indivíduos deveriam ser dotados de uma resignação muito estática. Se a minha vida veio para ter miséria, não posso fazer nada, eu vou curtir a miséria. Talvez isso hoje responda por muita gente que diz, quando você defronta com pessoas muito sofridas, mas fulano, você está mergulhada nesse caos, nesse sofrimento, é a vontade de Deus. O que é que eu posso fazer se é a vontade de Deus? A pessoa se conforma e não faz nada, ou pelo menos faz poucos esforços para mudar aquilo.
Deus passa a ser um tirano, um déspota, um verdugo dos próprios filhos, impondo a uns castigos, doenças, malogros, infelicidades, e a outros vantagens e bênçãos, como se Deus jogasse dados. Conforme sai o número de dados, você é favorecido. Se sair a cena, a bucha de cena, como sai no dominó, você está perdido, porque Deus acaba com você. Não é uma teoria muito lógica, mas ele acreditava também de que a fé deve buscar a razão. Se a fé for iluminada pela razão, ela poderá então encontrar a verdade bíblica, que é o reino dos céus, e encontrar-se com Deus. A doutrina de Santo Agostinho foi tão notável, mas quando foi que ele começou a fazer a doutrina dele? Quando alguém avisou a ele ainda materialista e gozador do mundo, avisou a ele que tinha um orador tão notável quanto ele. E ele quis conhecer. Esse orador era um bispo da igreja de Roma, que começava a se estruturar, chamado Santo Ambrósio. Foi canonizado. Ambrósio. E Ambrósio, que já folheava digamos assim, os pergaminhos onde estavam o rascunho da Bíblia, que na época ainda não tinha Bíblia. Você tinha rascunhos dos 4 apóstolos. A Bíblia vai aparecer na Vulgata Latina com São Jerônimo, quando São Jerônimo recebe de um papa a incumbência de analisar quais evangelhos representavam o pensamento de Jesus. E narra-se na tradição de que ele se internou numa torre com tantos exemplares da Bíblia que existiam à época que ele quase enlouquece, Santo Agostinho, Santo Ambrósio. E esse santo, a pedido desse papa, passou a examinar tantos escritos do Evangelho que numa noite, cansado de ver o Evangelho de Mateus, Lucas, Marcos, de Judite, de Simão Pedro, de Tiago, de Judas Iscariotes, note que esses evangelhos não fazem parte da Bíblia. São evangelhos apócrifos, como são chamados, né? Fora do canon, do estilo canônico. Ele examinou tantos que ele escreveu uma carta ao Papa dizendo que a tarefa era ingrata, era inglória, porque ele tinha tantos exemplares que estava confuso em saber qual deles eram os verídicos. Diz uma lenda, essa aqui é lenda, de que São Jerônimo descansou um pouco, sentou-se na sua cadeira e repousou, e dormiu. E quando ele dormiu, o braço dele bateu em 4 livros que estavam na quina da mesa. E 4 livros caíram ao chão. Com o barulho dos livros caindo no chão, São Jerônimo acordou e deu-se conta que os livros que estavam no chão eram Lucas, Marcos, João e Mateus. Ele interpretou que a queda era um sinal divino. Ele jogou todos os outros no lixo e se concentrou só nesses 4. Ocorre que hoje a Bíblia, nós temos no Brasil vários exemplares, várias editoras e gráficas que a publicam. Normalmente a Bíblia dos evangélicos só tem 66 livros. A dos católicos tem 72. Então nós não temos unanimidade nem aí. Não temos unanimidade, porque são Bíblias em que uma e para outra faltam 6 livros que só os católicos gostam de examinar. E existem chamados evangélicos não canônicos ou apócrifos. Se admite um evangelho de Maria Madalena, se admite um evangelho de Judas Iscariotes, onde inclusive tem uma passagem muito bonita. Se aconteceu ou não, aí não podemos afirmar com certeza. Jesus caminhava com os discípulos por uma estrada. E na beira da estrada tinha um cão que tinha morrido, já estava em avançado estado de putrefação. Quando eles passaram por ali, todos os apóstolos tiraram o turbante da cabeça e levaram ao nariz, para tapar o nariz, porque não aguentavam o fedor da carniça do animal morto. Mas Jesus saiu da estrada, foi até o animal morto e levantou o lábio. E fitando a dentadura do animal, os dentes, exclamou para o grupo: que belos dentes tinha esse cachorro. Qual é a moral dessa história? Jesus via beleza até em carniça. Enquanto a maioria de nós se horroriza com o mau cheiro,
com o corpo em putrefação e se afasta, Jesus viu beleza na dentição do cachorro, que era muito alva e era perfeita. Que coisa, até porque na época não tinha ração, né? Os cães deviam comer tudo que os humanos comiam. Nem a ração de hoje que estraga o dente dos pobres bichinhos. Mas deixa para lá. Então é uma passagem do evangelho de Judas Iscariotes que não está na Bíblia, porque ninguém lê esse evangelho. Eles foram retirados, ninguém sabe se sumiram com esses textos. Então ele foi conhecer Santo Ambrósio. E ao ver uma pregação na igreja de Milão, na Itália, em que Santo Ambrósio falava de Jesus, Santo Agostinho ficou roxo de inveja e de raiva. Mas que homem é esse que consegue falar melhor do que eu? E foi tomar desafio com ele. Santo Ambrósio percebeu aquele jovem aturdido, perturbado, tomado pelas festas do mundo, e ouviu tudo que ele tinha que dizer, a suas pilhérias, o seu desaforo, mas não respondeu o desaforo. Deu a ele de presente uma Bíblia, que existia à época manuscrita. Até a chegada de João Gutenberg na Alemanha, que criou a imprensa, todos os livros do passado eram manuscritos, de onde vem um personagem chamado escriba. O escriba era uma pessoa que você contratava para fazer a transcrição de um livro. Então você imagina, naquela época eu pedia a um escriba, amigo, eu estou lhe entregando aqui uma Bíblia, aqui o original, e gostaria que você fizesse uma cópia para mim. Essa aqui é a original de um amigo que me emprestou. Você faz uma cópia? Ele faz. Demorava 1 ano. Em média, um escriba demorava 1 ano para copiar do Gênesis ao Apocalipse, depois de lhe entregar. Nessa cópia, muitas vezes ele cometia erros, porque não existia na época pontuação. Ninguém sabia o que era vírgula, ponto, exclamação, o que era interrogação, crase. Então, o escriba fazia a Bíblia direto. A linguagem era escorreita. Mas eu não posso ler um texto sem fazer pausa. Porque a pausa da vírgula pode mudar completamente o sentido da frase. Bote a vírgula no meio, você tem um sentido. Bote a vírgula no final, tem outro sentido. Quem canta seus males espanta. Ponto final. Mas eu posso pegar a vírgula e botar no meio. Quem canta, seus males espanta. Posso botar a vírgula mais adiante. Quem canta seus males, vírgula, espanta. Veja como, por causa de uma vírgula, eu posso alterar completamente uma frase e lhe dar a você que vai ler um sentido bem diferente, que pode ser chocante, pode ser tenebroso e você entender mal o recado. Veja como nós temos que ser cuidadosos com a pontuação. Então, 1 ano depois, aquela Bíblia ficava pronta. Mas Santo Ambrósio deu a ele levou e leu. E quando Agostinho leu a mensagem de Jesus, se apaixonou por Jesus. Aí Santa Mônica viu que o filho modificou a atitude e agradeceu a Deus pelos 20 anos que ela orou diariamente de joelhos, suplicando ao alto que modificasse o filho. Não foi o alto que o modificou. O alto se utilizou de Santo Ambrósio, que o modificou com o livro. Por isso que a Biblioteca do Exército Editora, no Brasil, que é a Biblioteca do Exército, numa velha agenda ela dizia: o bom livro é aquele que você abre com interesse e fecha com proveito. Então não adianta ter livro se você não os lê, não os examina. Eles são comprados para compor a prateleira da sala. No dia que chega uma visita, a pessoa vai olhar para aquele livro, pode até ter a impressão assim, nossa, mas como fulano é culto. Não, não é culto, não. É apenas, ele sofre daquela síndrome do acumulador. É aquela pessoa que compra um monte de coisa para acumular em casa, mas nunca fez uso. Nunca abriu um livro daquele para ler. Tem muita gente assim. Então ele leu e se converteu ao cristianismo. E aí ele passou a examinar a filosofia de Aristóteles, de Platão e de Sócrates, e estabeleceu o que se chama a patrística. A patrística é a base da igreja. Portanto, a Igreja Católica, que ia surgir 3 séculos depois, em 706, ela tem como base o pensamento de 2 grandes pensadores cristãos da época, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino.
Um trabalhou numa área, o outro trabalhou em outra área da filosofia. Portanto, o livre-arbítrio era a oposição ao pensamento de Santo Agostinho, porque ele acreditava no determinismo divino, mas admitia que existia o livre-arbítrio e que o indivíduo podia fazer a escolha do bem e do mal, mesmo com o determinismo divino. Notemos aqui, os amigos, que essa atitude de Santo Agostinho só foi se modificar 1.700 anos depois, quando ele, já desencarnado, participa da codificação espírita. Porque agora vem o santo desencarnado. Eu sempre costumo dizer aos amigos que quem pariu o espiritismo foram católicos defuntos. Porque olhemos a maioria das entidades que assessorou Kardec. Era tudo católico. Até Joana de Anjos estava lá freira, Emmanuel estava lá padre, lá estava o cura da Vianney, que era padre, Santo Agostinho, São Luís. Eram os grandes vultos do catolicismo no além. Não tinha um israelita, não tinha um judeu, não tinha um muçulmano ajudando Kardec do outro lado da vida, codificando, porque eles estão submetidos a outra visão religiosa. Então, quem tinha que codificar o espiritismo, dar o suporte a Allan Kardec, eram exatamente os católicos desencarnados. Aí a opinião de Santo Agostinho vai se modificar completamente quando ele, como uma das lideranças do Espírito de Verdade, ele passa a ditar muitas respostas, entre os quais a Magna, né, 919 do Livro dos Espíritos, o Conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec insiste, bom, nós já sabemos a beleza dessa máxima, ela é linda. A questão não é saber a beleza dessa máxima, é como fazer. Como empreender o autoconhecimento. A gente quer o modus operandi, porque a beleza a gente já conhece. Aí na 919, letra A, Santo Agostinho responde aquilo que nos remete ao livro dele, Confissões. Fazei o que eu fazia quando em vida. Em vida, quando cristão, depois que ele se tornou cristão, não quando era o jovem devasso. Ele se tornou cristão. Ele passou a fazer um autoexame à noite. Eu vivo o meu dia, mas à noite, quando eu me sentar na beirada da cama para repousar o fardo cansado pelas fadigas do mundo, eu vou então me perguntar, ué, se eu morresse agora à noite, eu entraria bem ou mal no além? Eu teria medo de algum olhar inquisidor, de uma pessoa me questionando, alguém me cobrando mal feito? Se a divindade ainda me desse vida física no dia seguinte, eu deverei então me levantar com a outra disposição, que é essa, eu ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Porque o espírito tem que ser progressista. Não dá para eu amanhã ser pior do que hoje, e hoje pior do que ontem. Aí é a evolução do rabo do cavalo. O rabo do cavalo, o rabo da égua, só cresce para baixo. Aí é o passo do caranguejo. O caranguejo caminha para trás. Não, é para frente é que se anda. Então o indivíduo tem que progredir, ele tem que ser cada dia melhor. Porque esse é o fadário da evolução, da lei de progresso. Olhemos os dias de hoje e olhemos como era 1000 anos atrás. Como é que viviam as pessoas, o que é que elas comiam há 1000 anos atrás? A alimentação era ruim, a higiene era péssima, as moradias eram precárias. Hoje estamos no luxo, eu estou aqui em Salvador, converso com vocês de Trancoso, mas tem gente aí de Barreiras. Estamos todos numa sala virtual, não é presencial, isso é tecnologia. Mas nem se falava disso 50 anos atrás. 50 anos atrás. Hoje é a coisa mais corriqueira. Então, Santo Agostinho desenvolveu também ideias sobre o livre-arbítrio, mas ele estava preso a esse determinismo. Já na codificação, a partir dali das questões 843 até a 850, Kardec aborda o determinismo com muita beleza, ao demonstrar, junto com o livre-arbítrio, que o livre-arbítrio é a faculdade, a capacidade que nós temos de tomar decisões. Entretanto, nas questões que o codificador aborda sobre o surgimento do espírito, o espírito com E maiúsculo, o surgimento da centelha divina, não é espírito com E minúsculo, que quer dizer o estado de ânimo, mas o E com E maiúsculo,
No nosso processo de evolução, nós nascemos, criados por Deus, simples e ignorantes. Por que simples? Porque sem as complexidades do processo evolutivo. Ignorante por quê? Porque sem o conhecimento que a evolução nos dá. Por onde esse princípio estagia? Para nós, que defendemos essa tese sem poder prová-la, matemática e cientificamente, nós acreditamos como sendo uma manifestação de crença, um princípio de crença, que o princípio espiritual atravessa o reino mineral, vegetal e animal. Depois ele deságua no hominal. Nesses 4 estados, ele vai adquirindo determinadas possibilidades evolutivas que se lhe vão agregando ao processo de desenvolvimento das potencialidades que nele estão submersas. Então, no reino mineral, o princípio da agregação, o princípio do ajuntamento. No reino vegetal, nós ganhamos a sensibilidade. No reino animal, o instinto. E no reino hominal, o nosso, a razão. Mas esses 4 estados, eles se implicam. Eles têm conexões, de modo que quando eu estou num segundo estágio, eu ainda tenho heranças, que se chamam em psicologia atavismos. Eu ainda tenho heranças do estado anterior. Então você tem hoje muita gente na área hominal que reage, tanto que usa essa expressão. Ah, comigo é assim. Me bateu, eu reajo logo. Está na fase animal. Porque quem pensa não reage. Quem pensa, age. Tira o R. Só reage quem é bicho. O bicho reage. Agora há pouco, os amigos lá de minha cidade natal mandaram um vídeo em que conseguiram encontrar uma cobra no nosso sítio. O pequeno sítio que adquirimos. Uma cobra, uma corredeira. Ela não tem veneno. Ela é ótima para, inclusive, fazer abatimento de sapos e de roedores, porque ela come esses sapos e roedores. Então é bom ter essa cobra por perto. Mas ela não é venenosa. Mas o maior trabalho de pegar a cobra, porque a cobra estava estressada, quase 2 metros de comprimento, e um primo meu tentando pegar essa cobra, até que pegou ela pelo rabo, ela se voltou e deu uma mordida. Mas como ele estava com a luva impediu que os pequenos dentes da serpente penetrassem a carne. Aí ele soltou a cobra. Então o animal acuado, como é natural, ele reage. Ele protege o ambiente dele, a zona de caça, ele protege o ninho, ele vira uma fera. É o instinto dele. O ser humano deveria agir, mas muita gente ainda está na fase animal. Reage quando não é atendido nos seus prazeres e nos seus caprichos. Então o livre-arbítrio é essa ferramenta, mas ela só surge bem mais tarde. Por quê? Porque nesses primeiros estágios de evolução, nós estamos muito subordinados ao determinismo. Quanto menos evolução e menos liberdade de pensamento você tem, mais determinismo age sobre você. De Deus determina. O que é suficiente para um animal? 4 coisas: comer, beber, dormir e procriar. Se o animal fizer essas 4 coisas, ele está satisfeito. Eu não vejo nenhum macaco escrevendo poesia. Eu não vejo gambá discursando poemas de Camões na praça pública. Eu não vejo leões escrevendo cartas. Eu não vejo serpentes soletrando o alfabeto. Não existe isso. Só em conto de carochinha ou em filmes de ficção do cinema. Né? Esses filmes da Disney, que a gente vê bicho falante, né? O dálmata, a dama e o vagabundo, cachorro batendo papo, manda-chuva, um monte de gato atacando o guarda-belo. Isso a gente ouve. Mas isso é desenho animado. Na realidade, não. O animal está entregue ao instinto e o determinismo viabiliza para ele tudo que ele precisa, que é água, comida, um lugar para dormir e o instinto de procriação no período do cio, da fêmea. Quando a gente passa para o estado hominal, no longo processo evolutivo, ocorre em nós o surgimento do princípio do nascimento da razão.
Mas essa nossa razão ainda está muito assinalada pelo primitivismo da condição anterior. E por isso o nosso livre-arbítrio fica meio indeciso. E muita gente se deixa arrastar pelos engodos da vida material, as paixões, os caprichos, os desejos. E por isso o indivíduo se confunde com o corpo. Porque leva muita gente a dizer, né? Meu espírito hoje não está bem. Nossa, meu espírito hoje não está bem. Então me dá a entender de que o corpo é dono do espírito. Eu pensei que o espírito era dono do corpo. Então a frase deveria ser: meu corpo hoje amanheceu febril. Mas você não está doente? Eu não. Quem está doente é meu corpo. Eu nunca adoeço. Eu sou espírito imortal. Agora hoje ele amanheceu com a rinite. Eu vou medicá-lo. Eu não sou o corpo. Eu estou no corpo. Mas a maioria das pessoas não pensa assim, porque a plataforma materialista que nos domina nos leva a nos confundir com a roupa que temos. Nós pensamos que temos e não que somos. E isso vai demorar ainda a retirar da criatura, porque demanda uma educação religiosa que só o Espiritismo vai realizar. E o Espiritismo não pode fazer isso em 164 anos. Ainda temos muito chão pela frente, muita lenha para queimar, a fim de despertar a pessoa para uma visão mais espiritualista da vida. Por isso, o livre-arbítrio, à medida que vai se desenvolvendo, ele vai anulando o determinismo. Até que praticamente o determinismo desaparece. Não chega a desaparecer completamente. Ele praticamente desaparece. E quanto mais o indivíduo tem liberdade, mais livre-arbítrio ele tem. E quanto mais livre-arbítrio ele tem, mais responsabilidade pesa-lhe sobre os ombros. Pelo que o Espiritismo veio à Terra com a missão de espiritualizar a criatura. Superar o princípio materialista da vida. Matar a morte e jogar no vaso sanitário e dar descarga a palavra culpa. Porque a palavra de ordem é responsabilidade. Quem tem culpa, terceiriza. Mas por que é que você perdeu o emprego? Ah, é culpa do Satanás. Seu casamento, como a vaca foi para o brejo, foi. É Satanás que entrou em casa e quebrou meu casamento. Não. Esse Satanás aí não existe, só na cabeça das pessoas. É uma ficção que nós criamos. Os indivíduos têm responsabilidade no matrimônio, no emprego, na conduta, na dirigir carro. As pessoas têm essa responsabilidade. Então, quem tem responsabilidade amadureceu, porque assume o que faz e o que deixa de fazer. E não culpa. Tem um velho ditado que a gente sempre exclama: papagaio como milho, periquito leva a fama. Coitado de periquito. A responsabilidade é de papagaio, porque ele também gosta de milho. Nada de culpar periquito, que muitas vezes está comendo ração, está comendo uma outra coisa. Então, esse ditado não funciona. O indivíduo é responsável pelo que faz, pelo que deixa de fazer. E à medida que amadurece, quanto mais cresce o seu livre-arbítrio, mais senhor de si ele se torna. É curioso, eu tenho 2 títulos universitários. 2. Se eu cometer um delito no Brasil, para onde é que eu vou? Para uma cela separada. Eu não posso ser preso em flagrante delito ou por ordem judicial e ser colocado numa cela com bandido comum. Aquele que nunca cursou, que não tem direito, só tem o 2º grau. Porque ele não tem título universitário, ele se amontoa 20 numa cela que cabe 5. Ali tem 20, só cabe 5. Eu vou para uma cela especial. Na minha cultura deveria ser diferente. O Estado deveria olhar para mim e dizer: mas o senhor com 2 títulos universitários, com tanto livro nas costas, com tanta cultura, ainda se permitir essa barbaridade? Aí eu deveria ficar com outro doutor preso. Para quem sabe a gente dialogando, a gente se perguntar: mas por que com tanta cultura a gente se equivocou? Com tanto conhecimento cometemos a barbaridade que eu fiz e você fez a sua. E a pessoa desprovida de conhecimento que se equivocou, ele não deveria ir para uma cela, deveria ir para uma escola. Ele deveria receber um professor, um psicólogo, um orientador religioso próprio de sua doutrina, a fim de que eu libertasse ele do seu maior verdugo, que é a ignorância. Porque tem muita gente que está na rua, solta,
é refém da ignorância. E tem muita gente que está presa, livre. Como dizia Nelson Mandela. Ele contou numa frase curta que no dia que ele foi solto, depois de 27 anos de cadeia, na África do Sul, dos quais 21 em solitária, onde ele não via o sol, e por isso ele tinha graves problemas de pele, ele disse que no dia que ele foi caminhando, saindo ali do presídio dos portões, ele olhou para trás e ele disse: se eu não me libertar mentalmente desta prisão, meu corpo está aqui fora, mas minha alma continua lá dentro. Ele saiu. E conta-se, não sei se é verdade, estou traduzindo aqui porque o exemplo vale a pena, que ele foi eleito presidente da África do Sul. E quando ele foi a um restaurante, porque ele era um homem muito simples, ele foi a um restaurante, eis que um homem estava com dificuldade de pagar o almoço. Ele, como presidente da República, ao ver a dificuldade do homem pagar o prato, ele foi lá e pagou o prato. E pediu àquele homem para sentar-se com ele e comer com o presidente da República da África do Sul almoço. Aquele homem era o carcereiro da penitenciária que tomou conta dele por 27 anos. Ele comprou um prato de comida e deu àquele homem. Nenhum ódio, aquele homem comeu chorando, porque agora o seu antigo prisioneiro era o seu presidente da República. Mas que exemplos notáveis do uso do livre-arbítrio. Como essa doutrina nos fascina, porque é a capacidade nossa de decisão. E o nosso futuro será o que eu faça hoje, pelo que a frase do Dalai Lama é muito notável. Não se prenda a um passado que não tem futuro. Não se prenda. Muita gente no tempo presente está presa a um passado que não tem futuro nenhum. O passado passou, o futuro ainda vai chegar. Meu melhor tempo é o tempo presente, onde o meu livre-arbítrio, antes de ser acionado, que é o meu poder de decisão, ele deve ser pensado. É que nós estamos numa sociedade muito ligeira, uma sociedade muito ansiosa. Dizem que os primeiros homens que vieram à Terra constituíram o Paleolítico, idade da pedra lascada. Depois vieram o Neolítico, a idade da pedra polida. Agora nós estamos na idade do Ansiolítico, a idade do homem lascado, da mulher lascada, no dizer histórico. É o homem e a mulher que recorrem ao medicamento da farmácia para dormir. Porque o nível de ansiedade, o nível de preocupação, o nível de agonia é tão grande que ele está desesperado. Aí ele usa medicamentos e drogas para anestesiar a consciência e poder descansar. Porque dormir ele não consegue, nem repousar. Aí ele acorda agoniado, quando o efeito da droga passa e ele volta a esse turbilhão de coisas. Não seja de estranhar tantas decisões equivocadas. O indivíduo toma a decisão, meu Deus, não era isso que eu tinha que tomar. André Luiz, aqui atrás de mim, tem um livro chamado Sinal Verde. E nesse livro que o Chico psicografou, ditado por André Luiz, ele recomenda: quando você estiver excitado aqui é nervoso, tenso, não tem qualquer conotação com sexo. Quando você estiver num estado de inquietação, não escreva cartas, não assine documentos, nem dê telefonemas. Você pode se arrepender amargamente de ter feito isso numa hora de assodamento das paixões. Alguém pisou em seu pé, vá para casa, medique o pé, passe a noite com ele no balde de gelo para diminuir a dor. Na manhã seguinte, você vê o que é que você vai fazer. Se vai processar a pessoa, se vai engessar o pé. Aí você vê o que é que você vai fazer. Porque na hora que você toma a decisão no arroubo, no rompante, pode ser que aquilo dali seja decisivo para danificar a sua reencarnação. E para construir uma reencarnação, você demora, às vezes, meses, anos, para planejar a reencarnação. Porque para fazê-la é questões de rapidinho. Fazer um filho é no instante. Basta um homem e uma mulher se juntarem no período fértil. 9 meses depois, Júnior está na área. Mas cuidar de Júnior, calçar Júnior, amar Júnior, vestir Júnior,
Orientar Júnior, aí é outra coisa. Ter filho é facílimo. Cuidar de filho é dificílimo. Por isso, André Luiz pede que tenhamos esse cuidado de orientar. Uma reencarnação, por mais agressiva, por mais atrasada que ela seja, ela tem um planejamento da lei de causa e efeito. Mas um erro de cálculo, um simples erro de cálculo, pode colocar uma reencarnação a perder. Quantos suicidas chegam no além e deram-se conta de que não se mataram? Mataram o corpo físico. O ato suicida é apenas uma tentativa de se evadir da dor. Nenhum suicida quer se evadir da vida. Ele quer se evadir da dor que ele não consegue dar jeito. Chega no além e descobre que o problema do qual tentou fugir ficou nas costas de terceiros. Ficou pior. Porque o autor do problema saiu do problema e entrega o problema a terceiros. Aí vem o desapontamento. Tentei me matar, ou seja, vira nada. Chega no além, está vivo. E descobre que apenas matou o corpo, do qual não é dono. O corpo é um empréstimo que a divindade nos dá. Como isso pesa na consciência dos suicidas, que via de regra são as criaturas mais infelizes do além-túmulo. E em breve são elas mesmas que suplicam ao mundo maior novo internamento na matéria, com dificuldades bem maiores para aprenderem a valorizar a vida. Então que cada um cuide bem do seu livre-arbítrio, porque um amigo nosso disse-nos pela internet, Marcel, o livre-arbítrio é uma coisa tão grave que deveria se assemelhar à senha de cartão de crédito. Errou 3 vezes, bloqueia. Formulamos aos amigos que nos acompanham, aí de Trancoso e de outras regiões, votos de muita paz. Gratidão, Marcel. Aqui, como algumas pessoas disseram, é muito bom te ouvir sempre. Te ver, melhor ainda, né? Te ouvir, refletir sobre o que você nos fala. A gente tem incontáveis vídeos no YouTube que a gente pode chegar lá, acessar e ouvir. Mas ter você, assim, de pertinho, não tem preço. Muito obrigado, amiga. Espero não ter invadido o horário, viu? Imagina. Eu vou pedir para você fazer a prece para a gente, por favor. Vamos orar, então. Vamos. Excelso, amigo, despede-nos, porque esse é o momento da hora do Ângelus. Como disse Luiz Gonzaga, na sua Ave Maria sertaneja, é o momento de que o homem simples do sertão ajoelha-se e pede à Senhora, tua mãe, que desça até nós os enfermos da alma, os equivocados do caminho, os esfaimados de paz, os desnutridos de esperança, nos renovando o otimismo e o bom ânimo. Acolhe, Senhor, a súplica de Maria de Nazaré em favor de nós outros e de nós todos, e dai-nos a tua paz, para que possamos prosseguir as nossas atividades de crescimento e de evolução neste início de agosto. Seja por nós, agora e sempre. Obrigada, Marcel. Como eu falei no início, as pessoas que entraram depois, a gente está com a programação de agosto já publicada no feed do Instagram do Fonte de Luz. Vão acompanhando, compartilhando para que outras pessoas também possam não perder, né, nossas lives, aulas como essa de hoje, que foi maravilhosa, e esse mês, com certeza, mais uma vez, vai ser um mês de muita alegria, de muito carinho. Obrigada a todos que estiveram conosco, um grande abraço. A gente se encontra aqui no próximo domingo. Quarta-feira 9 horas, tem Evangelho com a Paty e a Mônica, nessa semana em especial. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Beijo, Marcel. Obrigada, Um grande abraço. viu? Até mais. Tchau, tchau.
Tchau.